Paz, queridos, vim compartilhar com vocês um presentão que o Senhor me deu, né, nesses últimos dias, e foi algo muito rápido, né, então eu quero contar aqui para vocês com calma. O Senhor me deu a oportunidade, né, de estar lançando o meu primeiro livro qual eu escrevi entre 2020 e 2021, então foi antes de eu conhecer o meu esposo. Eu estava com 34 anos, foi em 2020, né, eu iniciei o livro, e realmente foi um marco assim na minha vida, né? Foi realmente um momento ao qual eu precisava me ocupar, que foi depois do falecimento do Daniel, e eu foquei realmente, né, em compartilhar com as pessoas, não sobre o meu luto, não sobre o meu testemunho, porque era tudo muito recente na época, mas sim, eu farei, né? Farei um livro especialmente sobre isso, porque a gente sabe que o que a gente acaba sendo gerada, né, no Senhor, aquilo que o Senhor nos confia para passar, não é à toa, é sempre para auxiliar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para alcançar, né, outras pessoas. Então, com certeza, vai ser algo que eu vou reproduzir, né, para que vocês possam usar, né, como uma ferramenta de cura, de vida, né, e possam renovar a sua fé e a sua esperança naquilo que temos para viver na eternidade, ainda que aqui as coisas não vão mesmo sair como queremos, né? Aqui não é o momento de vivermos uma vida ideal conforme os nossos achismos, escolhas e padrões e desejos, mas teremos uma eternidade com muito além de tudo que a gente pensa ou pede, né? Então, voltando ao livro, eu escrevi esse livro que são pontos fortes, né? Pontos essenciais na construção, né, da minha vida, da minha identidade, do meu desenvolvimento, do meu processo para viver da palavra propósito. Por isso que esse é o que está lá na minha bio até do Instagram, né, porque eu creio que esse é o propósito a qual o Senhor me confiou, a qual eu sirvo, né. Por quê? Porque a gente precisa de auxílio para encarar, né, após essa palavra, cada palavra que você recebeu da parte do Senhor através da vida de alguém ou da sua própria palavra, que é muito mais seguro, mas o Senhor também usa os seus profetas, está aí os 5 ministérios, e glória a Deus por aqueles que andam nesse lugar de forma sábia e temente a Deus, amém? Então, depois que você recebe uma palavra, existe um período que o Senhor começa agora, Ele te tornou responsável a partir da palavra que Ele liberou para você, para que você dê uma resposta para Ele agora. Isso é ser responsável, dar uma resposta diante daquilo ali. Ou seja, se eu recebi uma proposta sobre ser mãe de multidões, né, se eu vou exercer um ministério nesse sentido, porque, né, pai, mãe espirituais, ele tem esse chamado, né, para auxiliar no ministério. Então, eu vou o quê? Eu vou me preparar, né? Eu não vou chegar na igreja sempre atrasado, né? Não vou sair da igreja sempre correndo, né? Vou procurar servir a minha comunidade nos departamentos que precisam, porque quando estamos num lugar de pastoreio, você não escolhe onde você vai servir, você serve todos que precisam ser servidos. Você limpa a igreja, você arruma a igreja, você cuida das pessoas, independente da idade e da situação. E você precisa ter esse coração envolvido com as pessoas. Porque se você vai ser mãe ou pai de multidões, você vai cuidar de pessoas. Se você vai cuidar de pessoas, não faz o menor sentido a sua prioridade ser apenas a sua família. Então você chega tarde, você sai cedo e se preocupa apenas com o seu quadrado, com a sua porção. A prioridade na nossa vida somos nós mesmos, porque é salvação individual. Eu preciso dar minha resposta para o Senhor todos os dias, independente do que o meu cônjuge faz, porque naquele grande dia não vai colar. Ah, tu me deu um marido que não fazia. Ah, tu me deu uma esposa que não fazia, então também não fazia. Não vai colar, é individual. Além disso, então, a primeira pessoa que devemos cuidar da parte espiritual e investir em todas as áreas, corpo, alma, espírito, alma e corpo, é nós mesmos, primeiro de tudo. Depois são as vidas que o Senhor nos deu, a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Por quê? Porque se você não estiver bem, não souber botar limites nas tuas relações, você vai ficar extremamente esgotada, capaz de cortar o seu processo, aquilo que o Senhor tinha sobre a sua vida, o seu ministério pela metade, né? Interromper o propósito de Deus na tua vida, porque você não se cuidou, e você vai colher, né, de repente,
uma doença, sei lá, uma morte repentina. Você pode bloquear o processo do Senhor sobre a sua vida por se esgotar pelas pessoas, por não saber botar limites, né? Então a gente precisa se cuidar em primeiro lugar, entendendo que se priorizar não é egoísmo, é sabedoria, é o modelo do Senhor para nós. Cuidar das vidas que Ele nos confiou em primeira mão, porque os filhos são heranças do Senhor, o cônjuge que vem do Senhor foi Ele que nos deu, nós somos achados por Ele, então tudo vem do Senhor e essas são as primeiras vidas que Ele vai nos cobrar. Não adianta você querer pular etapas, ministrar a pessoas em altares, em lugares, se você não tem prazer em cuidar dos seus, da sua casa. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é sempre com uma graça e uma alegria, não, às vezes estamos esgotadas, às vezes estamos de saco cheio com as manias e com as diferenças, mas sim, precisamos entender que são as primeiras vidas que o Senhor nos confiou, e se elas não testificam do nosso cuidado sobre a vida delas, entendendo que elas são prioridades para nós, nada do que falarmos no altar vai ser realmente válido, vai ser realmente inspirador, vai realmente ser usado como uma transformação. Por quê? Porque é superficial e vazio. Então não queira pular etapas, faça conforme o Senhor nos deixou na sua palavra. Priorize você, conhecendo Ele, oração, jejum e palavra, mergulhe na palavra dEle, porque qualquer palavra que você receber da parte do Senhor, você vai precisar conhecer com profundidade a palavra de Deus para não se perder no caminho e nos manjares que Satanás vai te oferecer no caminho, que são muito parecidos do que aquilo que o Senhor tem para você. E as mentiras que Ele lança aqui, você vai cair, porque realmente você não tá com uma base sólida na palavra dEle para realmente chegar e dizer, olha, não é bem assim. Eu sei o que está escrito na palavra de Deus para mim, eu sei que isso é um engano que tu está querendo me trazer, mas eu não vou cair. Eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem são as pessoas que Ele colocou à minha volta, eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que eu não preciso de nada disso, eu vou esperar no Senhor. Então, ou eu vou me desenvolver no momento certo, ou eu entendo que isso aqui é uma cilada, que no fim vai me tirar da parte do Senhor. Ou seja, a estratégia de Satanás de dar muito trabalho, muitas ideias na sua mente para você reproduzir, às vezes é para te tirar do propósito, realmente para te sobrecarregar, porque você vai ficar frustrado, não dá conta de tudo. Então, mergulhe na palavra dele, porque só ela, para você lidar com as batalhas da mente e também ter discernimento de espírito através de jejum e oração para as pessoas, ambientes, situações que você precisa sim cortar e impor limites em todas as relações para que você possa ter uma vida saudável, ser um templo saudável para o Espírito Santo e uma ferramenta afiada no reino, amém? Então, o meu primeiro livro, ele me moldou realmente, foram pontos muito importantes para todo o meu desenvolvimento. Então, eu deixei claro ali 5 pontos, mas o último ficou lá com uma aplicação, né, de vivendo e praticando, né, mas são 4 pontos ali desenvolvidos, esse da prática ali ao final, né, e uma contribuição sua mesmo para sua autoanálise, né, para você realmente ter a sua própria, o seu próprio momento para se desenvolver também, e começar ali de um ponto de partida, um norte, para que você entenda que a partir do momento que você recebeu essa palavra, ele já contou, ele já tem esperado as suas respostas até que você chegue ao propósito, né? Esse processo não é da forma que nós queremos, não é assim, eu tô anos na igreja, já ouvi tudo que é ministração, porque todo domingo eu tô lá, então assim, eu já tô pronta. Não é sobre isso, não é sobre tempo de banco de igreja, não é sobre tempo de rótulo cristão, não, é sobre vivência, aceitação, renúncias, né? Um discípulo do Senhor, ele é chamado a negue-se a si mesmo. Há quanto tempo você tem negado a si mesmo? Esse é o ponto. Há quanto tempo você tem tomado a sua cruz, ou seja, aquele dia que você está de saco cheio de olhar para o seu cônjuge, chateada, às vezes não consegue nem ouvir a voz, não tá com paciência para nada, os teus filhos te enchendo os ouvidos, dificuldades, idades diferentes, ou um único filho, ou vários filhos, essa cruz pesada, que nesse dia vai estar pesada, porque você só quer que sumam tudo, e você possa sentar no sofá e ver uma TV, até que encerre esse dia e você descanse.
Mas em vez disso, você tem que pegar essa cruz pesada e fazer a sua parte nesse dia. Quanto tempo você tem feito isso? Há quanto tempo na sua caminhada cristã você tem feito? O negue-se a si mesmo, ou seja, abrir mão daquilo que você quer e da sua razão. Negue-se a si mesmo. Isso é negue-se a si mesmo. Não vai ser do meu jeito. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, baseado na palavra dele, vivendo cada dia conforme a palavra dele. Não conforme a minha, mas conforme o manual de vida dele. Começa esse negue-se, essa cruz, lendo a palavra dele de capa a capa. Quantas vezes você já deu a desculpa de que o Novo Testamento tá bom? Eu já cheguei a ouvir absurdos de que Deus faz diferente comigo. Eu leio um livro aqui, um outro ali, o Senhor vai me direcionando, eu vou lendo. Oi? Não, meu querido, não somos alecrim dourado ou quarta pessoa da Trindade. O Senhor faz igual com todos os filhos. Não quer dizer que você, toda vez que vai ler a Bíblia, você vai ler de Gênesis a Apocalipse. Eu mesmo já li a primeira vez, foi Novo e Antigo Testamento juntos, um na parte da manhã e um na parte da noite, e tudo bem. Depois eu li, sim, capa a capa, Gênesis e Apocalipse, e depois eu li realmente assim, variado, né? Ou seja, você pode ler de várias formas, essa não é a questão, mas você tem que ter lido, você precisa ler de capa a capa. Você precisa conhecer a história completa, não só uma vez, mas muitas vezes. Você pode ler o Antigo Testamento juntos, você precisa dessa combinação muitas vezes. Você pode ler a Bíblia de forma cronológica, inclusive eu tenho um planner em ordem cronológica. Se você quiser esse planner para ler a Bíblia de ordem cronológica, coloca aqui nos comentários que eu vou enviar para você, amém? Então, ou seja, a gente precisa ter esse conhecimento e depois sim você pode ler de forma aleatória, mas nós precisamos. Nós estamos nos enganando quando pegamos a Bíblia igual um livro de receita, qual você abre pura e simplesmente num pedacinho e fica ali tudo bem e acha que realmente, acha que realmente é cristão. Isso é uma incoerência que eu vou bater sempre nessa tecla até que você entenda que não dá para você se intitular cristão. É a mesma coisa você se intitular um médico. A partir de hoje eu vou sair por aí falando que eu sou um doutor, mas eu nunca entrei numa faculdade, nunca li um livro, ou não, eu vi um artigo na internet. O ChatGPT me deu um artigo ali sobre um breve resumo do que eu preciso saber para ser psicóloga e agora eu sou. É isso que você está fazendo, tá entendendo? Conhecer a Bíblia é conhecer a Constituição para quem é advogado, é conhecer todos os artigos e tudo aquilo que precisa, toda a parte teórica que precisa para ser um médico, um professor ou qualquer outra profissão. Você não ganha esse título, você realmente não consegue ganhar esse canudo, essa profissão sem isso. E por que você acha que ser cristão você consegue só indo na igreja? Ah, mas é que eu tenho dificuldade para ler, não interessa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruzinha e siga-me. Você não quer ler livros como esses tantos que a gente tem aqui? Tudo bem, é uma escolha sua, mas as palavras, olha ali o tanto de versão que a gente tem, pegou só algumas, né? Mas a palavra você precisa ler, você não tem escolha, isso é inegociável, entende? Nós somos chamados a isso. Essa é o negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, faça o que eu faço. Isso que Cristo falou, isso que Paulo falou, isso que os apóstolos deixaram escrito, isso que os profetas do Antigo Testamento apontaram para nós, entende? Não é uma questão de gostar, é uma questão de se você quer. É isso, você quer entrar na vida cristã, você acessou essa porta verdadeiramente, então isso queima no seu coração. Não é passar horas habitolado vivendo só para isso, não, mas todos nós conseguimos. Um período pela manhã, um período antes de dormir, às vezes um período no meio do dia, para quem tem um almoço mais prolongado, nós conseguimos. Aquilo que é a prioridade, nós conseguimos, porque o teu relatório de tela do teu celular te denuncia que você consegue sim, e nós sabemos que conseguimos. Eu falho muito nisso, eu não estou falando só para você, eu estou falando para mim também. Então a gente é chamado a ter muitas atividades, muitas distrações, mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esse livro que eu trago esse
processo que eu passei, né, que não foi da forma que eu quis. Eu jamais quis passar por tantas coisas. Para você que talvez não saiba, mas eu fui mãe solteira, ainda que ser mãe não é um status, né, ali de casado ou solteira, não tem a ver com isso, mas como é o bordão que se fala, o rótulo que se dá, né, e o meu primeiro relacionamento, eu tive o meu filho aos 18 anos, morei com os meus pais, né, até conseguir o apartamento que eu consegui da habitação, morei um tempo de aluguel também. Meus pais sempre me ajudaram na criação do meu filho, né, que sempre foi uma bênção na minha vida, foi através da vida dele que eu conheci a Cristo, e passei muitas lutas, muitas fases difíceis, muitas fases diferentes, muitas consequências das minhas escolhas erradas e muitos processos efetivamente que o Senhor me confiou a passar, como o luto do meu filho. Então, depois casei com meu esposo, encontrei meu esposo, passei assim também muita resistência, muitas adversidades, muitas situações, mas tudo coisas que o Senhor realmente nos permite passar. Por quê? Porque quando você está subindo para lugares mais altos, a pressão é maior, né? É isso que ele sempre me mostrava, essas pressões são necessárias para onde eu vou levar vocês. Então não é sobre uma punição, é sobre uma preparação. A questão é a ótica que você olha. Mas por que eu pude ver dessa forma? Eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Espírito Santo. Você o conhece intimamente? Ele realmente é uma prioridade na sua vida? Você realmente tem desenvolvido isso com você? Se você me acompanha aqui ou está vendo esse vídeo e você ainda não é cristão, você ainda não decidiu entregar sua vida para Cristo, eu quero te dizer que com toda certeza e convicção, assim como eu já fui um dia, ou se você se afastou dos caminhos do Senhor, em algum momento você já o conheceu, ou a sua família te apresentou, mas devido aos péssimos testemunhos você se afastou, eu quero te deixar um breve testemunho também. Eu sempre me considerei muito sozinha, não tinha muitas amizades também, mas eu tinha uma amiga, na verdade, sempre assim, fui de poucas amizades, né, que é a Dani, né, ela era minha vizinha. Na fase bem pequenininha eu tinha a Priscila, a Lenise até faleceu, a Milena também, mas enfim, não vou começar a citar nomes que eu vou esquecer, porque são tantas. Tive a Aline também na minha juventude, que até os pais dela são padrinhos do Daniel, e assim foi, né, tenho várias amizades, mas eu sempre me senti sozinha, né, mas na verdade, quando me dava essas situações, eu sentia que tinha algo ali, que correspondia a esse sentimento que eu às vezes me entregava algumas vezes, de que eu estava realmente sozinha, que eu não ia conseguir fazer nada, que nada ia dar certo para mim. Vinha aquele algo dizendo, não é assim, não é sobre isso, existe mais, né? Você tem algo, você vai conseguir, eu estou aqui. Só que eu não sabia o que era, e quando eu tive o meu filho, eu precisei de alguém para cuidar dele, para mim trabalhar, quando ele estava com uns 2 aninhos, 1 ano e pouco, e o Senhor me apresentou uma família cristã que o levou para a igreja, porque dia de semana tinha culto também, até que eu fui. Então ali eu descobri que essa sensação que eu tinha era o Espírito Santo, ainda que eu não o conhecesse, porque eu não tinha aceitado Cristo ainda, e nós recebemos ao aceitar Jesus na nossa vida, que é o nosso único e verdadeiro caminho para Cristo e para a eternidade, para ser família de Deus, é Jesus Cristo, não há outro. E então, se você está sozinha, você se sente assim, há alguém, há Jesus. Coloca aqui nos comentários que eu te chamo para a gente conversar e desenvolver melhor isso, porque com certeza você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E para você que está afastado por algum motivo, por pessoas que provavelmente decepcionaram, que é o que acontece, ou assim como eu, nunca saí por ser decepcionada por pessoas no ministério, eu saí das vezes que eu me afastei dos caminhos, foi por questões minhas mesmo, né, de carência e de me envolver em relações que eu não deveria, mas saí sabendo que eu iria voltar, né, como eu não conseguia me desvencilhar da situação, eu voltava. E o que acontece? O Senhor, a gente sabe que as pessoas são falhas, amém? E naquele grande dia não vai colar. Eu passei aquele tempo fora, Senhor. Eu não cumpri aquilo que Tu colocou no meu coração. Eu não fiz aquilo que Tu me pediu. Eu não vivi aquilo que Tu queimou no meu coração por causa do fulano, do ciclano e do beltrano. Não vai colar.
não vai colar porque você é responsável pelas suas escolhas, e a partir do momento que você encontrou Jesus, Ele nunca te decepcionou, Ele nunca te deixou sozinho. Você não estava e nem está sozinho, e nem ficará sozinho. A questão é você ser escravo, ser deixado ser guiado pelos seus prazeres, pelas suas vontades, pelos seus desejos. Por isso que negue-se a tudo isso que fica te martelando e querendo te conduzir para longe do Senhor. Tome a sua cruz pesada, que é sim se renunciar, procurar amigos cristãos, procurar pessoas que te aproximam de Cristo, procurar seus líderes e pastores e seguir a Jesus. Então te custa algo, sim, nos custa algo, me custou algo, entende? Nada veio de graça, nada veio assim leve, solto, caiu no colo e pronto. Não houve renúncias e um alto preço, né? Eu tenho certeza que pessoas que me conheceram antigamente não me reconhecem realmente, porque eu não sou a mesma, em nada, em nenhuma das minhas atitudes de antigamente, né? O Senhor realmente Ele transforma por completo a minha vida, mas eu tenho permitido que Ele entre nas áreas da minha vida que precisam ser mudadas e restauradas, amém? Então esse passo a passo está nesse livro, tudo aquilo que pode te ajudar. Por isso, é importante você, mesmo em Cristo ou não, ler esse livro, se inscrever nesse canal e ser alimentado pela palavra de Deus, principalmente você que está ferido com a igreja, com o ministério, com os homens, porque o Senhor não decepciona ninguém. Você tem aqui a série Reino versus Tema Religioso, vai te mostrar que às vezes você foi vítima de líderes religiosos, né, de pessoas abusivas, mas a responsabilidade é sua do que você permite que as pessoas te passem. Então sinto te informar que se alguém te machucou, a primeira verdade que você precisa encarar é: você é culpado sim, porque você permitiu, você deu acesso a essa pessoa para isso. E se você ainda está nesse lugar, a responsabilidade é sua. Não é da pessoa que continua a te machucar, a te ferir, a te podar, a te pressionar, a te abafar. Você está se permitindo ficar nesses lugares. Se você sabe que esses lugares não são para você, não são saudáveis e te afetam, te machucam, te magoam, a pessoa tem usado a autoridade dela para falar: não falem de mim porque eu sou ungido do Senhor. Você sabe a consequência disso. Coitado dessas pessoas, o ungido é Jesus. Nós estamos o representando, e ai de nós o que temos feito com o nosso testemunho perante a sociedade. Isso sim é para temer, isso sim é um grande risco. Então, se você foi ferido por essas pessoas, por esses líderes que têm esses modelos, né, de vida distorcido, saiba que, independente da falha deles, você é chamado a conhecer tão profundamente a palavra de Deus, identificando que eles são assim e orando ao Senhor para te conduzir a um ambiente saudável. Amém? Nós não somos reféns chamados a ficar em lugares assim, mas a responsabilidade é nossa. As pessoas fazem com a gente o que nós permitimos, nós somos responsáveis e Deus responde respostas. Só sentar e aguardar que Deus faça tudo, remova as pessoas ruins da sua vida, te tire de determinados ambientes e faça tudo o que precisa ser feito é ilusório, é frustrante, vai te decepcionar cada dia mais. Por quê? Porque Ele responde respostas. A sua parte Ele não vai fazer. Aprenda a pôr limites nas tuas relações. Se as pessoas estão te esgotando, você precisa aprender a pôr limites. Quando você entender que o melhor que você pode fazer para uma pessoa muitas vezes é dizer um não e deixar que ela passe o seu processo com o Senhor e não com a sua mão, você vai entender e vai ficar mais leve você se posicionar e falar um não. Se você não consegue se posicionar, evite essa pessoa no máximo que você puder, para que você não precise ceder a abusos a qual você entende que não quer mais passar. Isso são estratégias até que você se fortaleça e aprenda: não, agora eu consigo, mesmo que eu a veja, mesmo que eu esteja no mesmo ambiente, eu consigo me posicionar e realmente cortar aquilo que não me faz bem. E se a pessoa for minha amiga, ela vai permanecer, porque ela entende que cada um tem que pensar no que é melhor para si, e se não for, vai com Deus, porque realmente não vai lhe fazer bem e você não é obrigado a sacrificar, né, aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida para ficar ligado a âncoras e a pessoas que só querem te paralisar e te sugar. Isso não são relações saudáveis e o Senhor não nos manda ficar amarrado a ninguém. Ah, mas o Senhor serviu a ceia para Judas e para Pedro, sim.
Isso quer dizer o quê? Ele estava ali exercendo o seu ministério, certo? Ele estava dando o seu exemplo, o seu modelo de forma ministerial. Ministerialmente falando, o joio vai estar no meio do trigo. Então nós vamos ter que lidar, conviver e servir e amar até o fim gregos e troianos, né? Gentios e judeus, joio e trigo, enfim. Nós vamos fazer bodes e ovelhas, certo? Mas, pessoalmente falando, nós podemos e devemos sim entender que há pessoas que são âncoras na nossa vida. E se você quiser continuar no mesmo lugar, continue dessa forma. Se você quiser romper para viver o que Deus tem sobre a sua vida, então tome um posicionamento e faça o que lhe cabe fazer, amém? E o livro me ensinou todos esses propósitos. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade em relação ao meu temperamento, por exemplo, né? Por eu ser colérica, eu sou mais, né, falante, mas tenho assim tenho muita convicção, né, quando eu falo assim, eu realmente sou bem intensa, né, e essa minha intensidade, para alguns eu sou muito radical, para alguns é bom ser assim, e assim vai, mas eu me sentia mal com essas coisas, eu me sentia sempre machucando todo mundo pelo meu jeito intensa de ser e de querer fazer o melhor para tudo e para todos, né? Porque se eu dou minha opinião convicta daquilo ali, não tá agregando para mim. Eu sei o que é pensar nos demais, principalmente no ministério, né? Eu sou muito realmente de pensar num todo, não apenas num grupo, não apenas num departamento e não apenas numa família. E isso às vezes é desconfortável, porque cada um, né, às vezes pensa em si, mas o Senhor já nos coloca nesse lugar, porque sabe do nosso coração. Nós sempre vamos fazer o melhor para a maioria, para ambos, para a comunidade, para que testifique aquilo que nós estamos construindo. Então, quando eu entendi os temperamentos, eu vi que aquilo ali era biológico mesmo, né? O Senhor nos dá, o temperamento ele não muda, é aquilo ali mesmo, a nossa personalidade que vai mudando. Então, eu consegui me aceitar melhor e começar a me desenvolver melhor, identificar as pessoas à minha volta com seus temperamentos para saber como lidar com cada uma também. Isso me ajudou, foi uma ferramenta preciosíssima. E a questão da mente, do corpo, da saúde física, emocional, espiritual, enfim, tudo esse combo tem lá e finaliza com a prática ali, porque nada disso adianta se nós só lermos e não colocarmos em prática. Precisamos praticar, por isso que a palavra é um manual de vida. Ela não é um livro para ser lido como um livro de história, a qual você só conta histórias, é para ser aplicado no seu e no nosso dia a dia, amém? Então eu tenho certeza que vai marcar a sua vida. Quando for, né, tiver ali a data do lançamento, eu trago aqui para vocês, estou bem feliz com isso. Vou entrar no empreendedorismo também, né, tive uma proposta a qual o Senhor testificou no meu coração, conectou todas as coisas para que a gente começasse também. Então logo vou estar passando aqui para vocês uma plataforma incrível que vai tratar a tricotomia do ser humano, né, espiritual, alma e corpo. Eu vou agregar com a questão de cursos, mentorias, enfim, né, com essa parte a qual eu já me dedico, a qual eu já conheço, mas a gente vai ter também produtos físicos, né, encapsulados, cosméticos, enfim. É um projeto bem completo e muito especial da parte do Senhor para este tempo. E quando você fica com dúvida, poxa, Elia, mas tu não é pastora integrada? Tu não é chamada a viver 100% do ministério? Sim, eu creio que o Senhor, inclusive era o que eu falava muito pro Gilvan, que quando ele estava trabalhando, ele tinha um chefe que tinha um limite de valor, né, para que a gente possa se desenvolver. Em Cristo não há limites, porque Deus é o dono de todas as coisas e nada nos falta. Mas, para esse tempo, né, nós recebemos uma palavra, né, um chamado contrário à nossa economia, de que realmente aqueles que se levantassem, né, para esse tempo, o Senhor realmente usaria, né, o Senhor realmente faria, né, algo maior para que pudesse não só para si, mas ajudar os outros. E o meu sonho, desde que eu conheço a palavra, desde que eu conheço Cristo, desde que eu conheço a cena, que sempre foi, me ensinou essa paternidade espiritual, essa maturidade também, foi ser mantenedora na obra. Minha oração sempre foi essa: eu quero ser mantenedora na obra, eu quero ofertar, eu quero investir tanto na minha casa quanto nas demais casas que eu conheço, na minha cobertura espiritual, nas pessoas que eu posso, né, até onde o nosso braço, né, possa alcançar. Eu quero poder auxiliar o Senhor, eu quero ser os seus braços aqui na terra, né. Então eu só disse o eis-me aqui diante disso. Se é por muito tempo, se é por muitos anos, se é por pouco tempo,
o tempo e o modo é o Senhor que vai determinar, né? O que importa é que hoje, né, estamos 100% comprometidos com essa plataforma, com esse desejo, com esse sonho, né? O livro vai ser agregado, vai ter ali também para você, tá disponível, né, em todos no mesmo lugar. Então vai ser um combo bem precioso. Além do imersão, né, Amados no Cuidado na Palavra, ano que vem tem a segunda edição, 2026, dia 7 de março, já estamos com as inscrições abertas. Então você, mulher, que quer separar um dia, né, o dia 7 de março, dia que você poderia estar sendo mimada, mas se preparar para mergulhar no Senhor e ser aperfeiçoada, e iniciar o teu processo para que você chegue ao propósito, se inscreve lá no Imersão Amadas no Cuidado e na Palavra, para que você não perca, né? Porque se inscrevendo agora você pode parcelar no Pix até ano que vem, vai ficar bem facilitado para que você consiga, né, fazer esse projeto. Amém? Estar conosco nesse propósito tão intenso. Em relação ao livro, né, eu recebi palavras, ele fui procurada para a Feira do Livro que vai ter em Joinville agora, no final de maio até início de junho, se eu tinha algum material já, né, porque eu estou envolvida ali no núcleo do CPJ Mulher, e o CPJ geral vai ser, o Conselho de Pastores de Joinville vai ser quem vai estar responsável pelo stand da Bíblia, o livro mais lido do mundo, que esse é o primeiro ano que vai ter esse stand cristão, e eu não tinha nada concreto, né, publicado, mas tinha o conteúdo escrito. E daí recebi de um pastor, amigo nosso, poxa, por que tu não faz, né, benção, por que tu não bota para rodar? Então fiz, né, marquei aí na outra semana, na verdade, depois, uma irmã falou comigo, né, dessas que tem temor realmente no que fala, não sai dando profetadas por aí. Ela veio falar comigo que me via realmente no lançamento, né, então eu fiquei bem feliz. Eu falei, então eu vou atrás. No outro dia mesmo já marquei um café com a maravilhosa da Helena, que é da editora Pitaia. Ela me passou a proposta ali, super acessível mesmo, e realmente eles são um presente para Joinville. Vocês têm algum material cristão para escrever, né, para desenvolver, às vezes você tem áudio, suas pregações, ou tem escritas, revelações que o Pai te dá sobre um tema específico, sobre algo. Ela trabalha com escrita criativa. Você pode estar procurando a Helena lá na Rádio Gospel, no Instagram, ela tem, você pode falar com ela por ali, iniciar esse contato, né, ou me comenta aqui que você tem interesse em fazer o seu livro também. Você tem materiais que ela mesma desenvolve, daí que no meu caso já estava desenvolvido, né, então você pode trazer o que você tem da forma que você tem, que é a escrita criativa que ela desenvolve, e vai ser muito bom, com certeza. Então ficamos, né, com a proposta de lançar nessa edição da Feira do Livro, né, que vai ter esse ano. Estou super ansiosa. O Senhor trouxe o recurso, eu não tinha, né, condições de fazer um lançamento desse, mas aprova o Senhor trazer ofertas, né, para esse momento, e o Senhor é bom em tudo que Ele faz, em todas as coisas. Então queria te encorajar verdadeiramente a não perder os seus sonhos, né, mas buscá-los de todo o coração. Mas nesse processo, cuide das coisas do Senhor. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das suas. Depois que eu casei com meu esposo, nós perdemos 2 gestações. Nós passamos muitos processos. Nós tivemos um rompimento, né, com o sistema para iniciar a comunidade Five. E realmente foi algo assim bem desafiador, mas nós temos colhido fruto. Esse mês de maio é o nosso aniversário, né, de ministério, de inauguração, né, nós inauguramos, e da minha ordenação também vai fazer 1 ano. Nós vamos ter algo íntimo para a família da casa nesse primeiro ano, e vai ser incrível. Então cuide das coisas do Senhor, foque nas coisas do Senhor, e quando você menos espera, de repente dele vem, mas Ele responde respostas. Comece a orar, a jejuar, ler a sua palavra de forma ordenada, de forma correta. Não se prenda apenas a devocionais que tem porçãozinhas da palavra. Se o teu devocional tem a leitura da Bíblia anual, ok, porque você precisa lê-la de tempos em tempos, você precisa ler ela inteira, sim, se possível todo ano. Mas porçõezinhas da palavra é como se você quisesse viver só de salgadinho, só de bolachinha salgada. Não importa, é uma porçãozinha, você não sobrevive com aquilo ali. Você não consegue chegar ali no final e ter ali o canudo de advogado, de doutor, de médico, só com os artigos, só com os detalhes. Você precisa conhecê-la completamente, de capa a capa.
Amém? E assim você vai ter uma vida mais segura, mais leve. O Senhor fala com a gente chora. Sempre quando for ler, convida o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, vem ler comigo, me revela a tua palavra. E tudo aqui, toda a atmosfera muda, seus olhos são abertos. É muito diferente, é uma pessoa conversando contigo mesmo, falando ao teu coração, e isso não tem preço. Então, se você quer essa novidade de vida, viver o novo de Deus, os planos e decretos dele para sua vida, foque realmente no negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Deus abençoe. Precisando de algo, estou aqui e conta comigo.